Muito bem, irmãos, vamos então retomar a nossa série de estudos bíblicos usando a Confissão de Fé de Westminster como roteiro. Então, nós estamos estudando a Bíblia, óbvio, mas estamos vendo como foi que os nossos irmãos puritanos lá do século XVII articularam, organizaram o ensino da Escritura a respeito de vários tópicos para refrescar aí a sua memória. Nós já estudamos 4 capítulos da Confissão de Fé. Capítulo 1 tratou do tópico da Escritura Sagrada. Capítulo 2 tratou do tópico Deus e a Santíssima Trindade. Capítulo 3 tratou do eterno decreto de Deus. Capítulo 4 tratou da doutrina da criação. Estamos no capítulo 5. De que trata o capítulo 5? Da providência, a doutrina da providência. Na última quarta-feira, nós analisamos o parágrafo 1º do capítulo 5. E no parágrafo 1º do capítulo 5, nós aprendemos o que significa providência. A doutrina da providência diz que Deus não apenas criou todas as coisas, mas Ele também sustenta, Ele também dispõe, Ele também governa, dirige todas as suas criaturas. E Ele dirige, governa, sustenta de tal maneira todas as suas criaturas, todas as ações delas, sejam as criaturas insignificantes, sejam as criaturas maiores, Deus governa, dirige todas elas de tal maneira que as coisas aconteçam no universo, na história, conforme Ele mesmo decretou antes da fundação do mundo. Então, isso é a doutrina da providência. Deus está governando de tal maneira todas as coisas que aquilo que Deus determinou que acontecesse é levado a efeito pelo próprio Deus. Agora nós vamos olhar para o parágrafo 2 do capítulo 5, não é? Nos próximos parágrafos, parágrafo 2 e 3, nós vamos ver como é que Deus executa esse seu governo no mundo. Como é que Ele dirige as suas criaturas para que aquilo que Ele decretou aconteça. Então vamos olhar aí para o enunciado do parágrafo 2º. O parágrafo 2º tem o seguinte enunciado: posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias necessárias, livre ou contingentemente. A fraseologia desse enunciado pode parecer meio truncada, mas vamos tentar debulhar, não é? Destrinchar esse enunciado. Então, preste bem atenção. Aí diz o seguinte, que
Em relação à presciência e ao decreto de Deus, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. O que os nossos irmãos do passado estão dizendo é que tudo, absolutamente tudo que acontece no mundo, acontece de acordo com o que Deus previu e com o que Deus determinou. Então, tudo que acontece no mundo acontece de maneira imutável e infalível, de acordo com aquilo que Deus previu que acontecesse, e ele só previu que acontecesse porque ele mesmo decretou que estas coisas acontecessem. É isso que eles estão dizendo, não é? Então pense bem. Um projeto arquitetônico, por exemplo, ele funciona mais como uma diretriz que nem sempre é seguida em todos os detalhes. O engenheiro faz um projeto, não é? Ou o arquiteto lá faz um projeto e ao executar o projeto, certamente podem acontecer mudanças, não é? No decorrer da execução da obra. Então, um projeto arquitetônico, ele funciona mais como uma diretriz que pode sofrer, por uma série de razões, mudanças enquanto a obra está sendo executada. Mas, no mundo de Deus, tudo acontece de maneira imutável e de maneira infalível, conforme ele projetou antes. O projeto de Deus, o decreto de Deus, aquilo que ele determinou, vai acontecer de maneira imutável, de maneira infalível, porque ele mesmo está pessoalmente responsável pela execução do projeto. Percebe? Então, Deus não é apenas o projetista, isso que significa providência. Deus não é apenas o projetista, ele é o executor do projeto. Então, a providência significa que Deus está trabalhando, Deus está operando na história para que aquilo que ele projetou acontecesse de maneira imutável e de maneira infalível. Então é isso que olha, posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Todas as coisas acontecem de acordo com o que ele previu e determinou, porque ele mesmo é responsável por fazer essas coisas acontecerem. Ok? Então, essa é a convicção nossa, da nossa tradição reformada, conforme os nossos irmãos elaboraram aí o ensino da Escritura desta maneira, articularam desta maneira o ensino das Escrituras. Vamos ver se é isso mesmo que a Bíblia ensina? Abra sua Bíblia, Atos 3, 23. Atos 3, 23. Você que está em casa nos acompanhando, pega a sua Bíblia aí. Abra também a sua Bíblia. Atos 3 não, é 2, me desculpem. Atos 2, 23. Olha, preste atenção. O que está sendo dito aí é que Jesus Cristo foi entregue para morrer na cruz, foi entregue pelos seus executores, conforme o que, Eliane? Você leu aí? Conforme?
conforme o desígnio e a presciência de Deus. Conforme Deus havia designado antes da fundação do mundo, conforme ele mesmo sabia que ia acontecer, aconteceu. Então, preste bem atenção. A morte de Jesus, que foi o crime mais hediondo que aconteceu na face da terra, um homem justo, que não tinha crime algum, foi executado sem culpa. E aí está dizendo que esse acontecimento, ele só ocorreu, aliás, que ele ocorreu conforme Deus já havia previsto e conforme Deus havia designado. Então, os nossos irmãos, ao articular, ao elaborar esse enunciado, eles estão apenas repercutindo o que a Bíblia mesma ensina, que todas as coisas acontecem de maneira imutável, infalível, conforme Deus previu e conforme Deus decretou. Deus previu o sofrimento do seu filho de uma maneira tão clara que Isaías 53 registra o sofrimento dele como se ele já tivesse acontecido. Isaías escreveu essas coisas 700 anos antes da coisa acontecer. E Isaías 53 fala que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas transgressões, não é? O sofrimento do Messias é descrito por Isaías 700 anos antes com uma clareza tal, usando verbos no passado como se já tivesse ocorrido, e isso significa que esses fatos, eles aconteceram no tempo determinado por Deus, conforme Deus mesmo previu e decretou. Ok? Então, essa doutrina que nós chamamos de doutrina da providência. Ok? Agora vejam bem, como é que Deus opera na doutrina, na sua providência? Como é que ele faz acontecer as coisas conforme ele mesmo previu e determinou? Então, essa expressão aí é importante para entender o modus operandi de Deus. Posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária desses acontecimentos. Então, guarde isso em mente. Deus opera, o seu modo de operar, ele opera na providência como a causa primária de tudo que acontece. Isso significa que tudo o que acontece, acontece por causa da vontade e do decreto de Deus. Então, ele é a causa primária de todos os acontecimentos, ok? Então, visto que tudo acontece conforme Deus mesmo decretou, ele é a causa primária de todos os acontecimentos. Eu falei de Isaías 53, então leiam Isaías 53, 10. Notem bem o que Isaías está dizendo no verso 10 do capítulo 53.
Isaías 53 está descrevendo o sofrimento do Messias. Quem foi o causador do sofrimento do Messias? Causa primária. O Senhor, ou ao Senhor, agradou moê-lo. Então, o sofrimento do Messias, a sua dor, a sua morte, foi imposta a ele pelo próprio Deus. Ao Senhor agradou moê-lo. Então, quem causou o sofrimento do Messias? Como causa primária? Deus. Ele é a causa primária, porque o sofrimento do Messias aconteceu conforme Deus previu e conforme Deus determinou. Não é? Então, ele é causa primária de tudo que acontece. Então, é assim que os nossos irmãos articularam o modus operandi de Deus na sua santa e sábia providência. Mas, veja bem, embora Deus seja a causa primária, ele ordena que os acontecimentos sucedam conforme a natureza das causas secundárias. Então, preste bem atenção. Deus é a causa primária, mas ele opera por meio de causas secundárias. Pensando no sofrimento do Messias, quais foram as causas secundárias causadoras do sofrimento dele? Pense em algumas causas secundárias. O materialismo de Judas Iscariotes, que traiu seu amigo e vendeu por 30 moedas. Não é? Então, Judas Iscariotes foi uma causa também. Uma causa secundária. A inveja e a ira da liderança religiosa de Israel, que levantou acusações contra o Messias e pressionou as autoridades romanas para que o Messias fosse levado à execução da pena capital. Então, outra causa secundária que Deus usou para que o Messias sofresse o que sofresse, as autoridades, a liderança religiosa de Israel. Outra causa, as autoridades romanas, no caso aí o representante do império, Pôncio Pilatos, que embora estivesse convencido da inocência do réu, não teve fibra suficiente e pensou mais nos seus interesses políticos, não é? E levou um inocente à morte. Olha quantas causas secundárias operaram para que o Messias fosse levado à cruz e morresse aquela morte horrenda que ele experimentou. Então, todas as coisas acontecem conforme Deus previu e conforme ele mesmo determinou. Isso significa que ele é a causa primária de tudo o que acontece. Mas os nossos antepassados aí, na fé, irmãos nossos da nossa tradição, compreenderam bem o ensino da Escritura. Eles compreenderam que Deus, embora seja a causa primária, ele se serve de causas secundárias. E as coisas que acontecem por meio dessas causas secundárias
respeitam a natureza destas causas. Olha lá, ó. Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza dessas causas. Então, eu disse que Judas, o Iscariotes, foi uma causa secundária, não foi? Qual era a natureza do Judas? Um materialista que amava mais o dinheiro do que o seu melhor amigo, Jesus Cristo. Então, Judas, quando foi usado por Deus para colaborar com o plano de Deus, estava consciente de que estava servindo a Deus? Não. Essa causa secundária operou conforme a sua natureza pecaminosa. Judas estava fazendo os desejos materialistas do seu coração. Ele queria ganhar dinheiro, só isso. Ele não tinha consciência de que estava colaborando para que o plano de Deus fosse levado a efeito. Pilatos não tinha nenhuma consciência de que participava de uma trama muito maior, elaborada antes da fundação do mundo. Pilatos queria, como bom político, não é, garantir a sua segurança, o seu status do lado do imperador, não é? Lembra da pressão que o povo fez? Nós não conhecemos outro rei senão César. E se você não condenar esse homem, você estará traindo o imperador. E Pilatos então cedeu, não é? Embora tivesse consciência da inocência do réu. Soldados romanos estavam cumprindo ordens, não é? Eles estavam cumprindo ordens. Então, entenderam? Cada uma das causas secundárias, elas operam de acordo com a natureza delas. Deus usa estas causas sem prejuízo da natureza delas, ok? E essas causas secundárias, notem o que diz aí o enunciado, estas causas secundárias podem ser necessárias, podem ser livres ou podem ser contingentes. Né? Está dizendo ali, ó, necessárias, livre ou contingentemente, ok? Então, a Bíblia ensina isso? É claro que a Bíblia ensina isso de maneira muito clara, não é? Deus é a causa primária e ele faz as coisas acontecerem por meio de causas secundárias conforme a natureza delas. Foi o que acabamos de explicar. E essas causas secundárias podem ser necessárias, livres ou contingentes, não é? Por exemplo, Deus, quem colocou você neste mundo? Causa primária. Você entrou no mundo por decisão de Deus, não é verdade? O salmista diz no Salmo 139, com todas as letras, que Deus está pessoalmente envolvido na gestação de uma criança. Não está? Ele diz que tu me tecestes no seio da minha mãe. Não é? Tu me viste a substância ainda informe. Então, você foi colocado no mundo por meio de uma gestação, mas Deus foi a causa primária da sua existência. Você pode dizer, Deus me colocou neste mundo. Foi Deus mesmo. Mas quais foram as causas secundárias que Deus usou? Seu pai e sua mãe, não é verdade? Não é verdade? Seu pai e sua mãe. Causas necessárias. Entenderam? Foi necessário
que o seu pai e sua mãe se encontrassem, para que você existisse. Causas secundárias necessárias. Você não teria entrado no mundo, não é? Se não acontecesse o encontro do seu pai e da sua mãe. Então, Deus, causa primária, seu pai e sua mãe, causas secundárias, que Deus usou para que você existisse, causas secundárias necessárias. Causas secundárias livres, não é? Deus usa causas secundárias livres. Essas causas secundárias livres são aquelas causas que fazem escolhas. E essas escolhas são livres. Quando Judas Iscariotes decidiu vender o seu melhor amigo para ganhar dinheiro, ele fez uma escolha livre. Significa que ele não foi coagido para fazer o que fez. Entendeu? Deus o usou, mas em momento algum ele teve a sua liberdade violentada. Como é que Deus faz isso é um mistério, a gente não sabe exatamente, não é? Mas Deus usa causas secundárias, sendo agentes livres, essas causas secundárias continuam sendo agentes livres. Então, nesse caso, uma causa secundária livre. E Deus usa causas até contingenciais, não é? Que é uma causa secundária contingente? É algo que parece que aconteceu de maneira casual, não é? Do ponto de vista do tempo, da história, do ponto de vista humano, foi um acaso. Mas nós sabemos que do ponto de vista de Deus, foi o que Deus havia determinado. Então, as causas secundárias que Deus usa, elas podem ser necessárias, podem ser livres ou podem ser causas contingentes. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos. Olha, esse texto bíblico, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, verso 28 a 34, é aquela. Nós já vimos essa passagem aqui. Vocês se lembram que havia uma aliança militar de Israel e Judá, iriam à guerra. E o profeta Micaías havia dito que o rei, havia profetizado que o rei de Israel haveria de morrer naquela batalha. E o rei de Israel não acreditou, se revoltou contra o profeta e tomou as suas providências para que a profecia não se cumprisse. Lembram? O rei da Síria disse: olha, deixem os soldados, não se preocupem com os soldados rasos, nós vamos pegar o rei. Vocês vão trazer para mim a cabeça do rei de Israel. O rei de Israel, sabendo da profecia, se entende com o rei de Judá e diz: olha, é o seguinte, você vai em carruagem real, com a roupa da realeza, agora eu vou me disfarçar. Eu vou me disfarçar porque essa profecia aí, eu vou driblar essa profecia, não é? Lembra o que aconteceu? A história bíblica diz que um soldado assírio lançou uma flecha de maneira casual e aquela flecha, por acaso, pega exatamente numa abertura da armadura do rei e acontece o que o profeta havia dito que aconteceria.
Do ponto de vista humano, histórico, foi uma casualidade. O sujeito. Dizem até que um grupo de soldados perseguem o rei de Judá, pensando que fosse o rei de Israel, e depois perceberam que não era, não é? Eles não sabiam quem era o rei, que eles teriam que capturar. Ele estava despistado, ele estava disfarçado, e o disfarce realmente ludibriou os soldados. Ele morreu não porque os soldados descobriram. Foi uma casualidade. Do ponto de vista humano, o que ocorreu foi casual. Mas do ponto de vista divino, conforme o próprio profeta já havia dito, era o que Deus previa e determinou. Tá claro as causas? Quer dizer, aquele soldado foi uma causa secundária, aquele acaso foi uma causa secundária. Qual foi a causa primária? Deus. Então, os nossos pais na fé disseram, primeiro, que Deus é a causa primária de tudo que acontece. Que Deus opera como causa primária usando causas secundárias. E que as causas secundárias que ele usa funcionam conforme a natureza delas. E que elas podem ser necessárias, que elas podem ser livres e que elas podem ser contingentes. Esse é o modus operandi de Deus na sua providência. Um exemplo muito claro disso é aquela história de José do Egito. Lembram? José foi parar no Egito como resultado da vingança dos seus irmãos. Os irmãos, enciumados, resolveram dar fim na vida de José, mas depois, por uma intervenção do Rúben, o filho mais velho, o irmão mais velho, eles resolveram vendê-lo para um mercador de mão de obra escrava que o vendeu lá para o Egito. Muito bem, depois, mais tarde, o próprio José admite que ele foi parar no Egito levado pelas mãos de Deus, pela providência do Senhor. Quem levou José para o Egito? Deus e os irmãos, não é? Uma causa primária, Deus. Mas os irmãos do Egito, os irmãos de José, também foram uma causa secundária. Agiram livre e são responsáveis pelo que fizeram. Eles tinham responsabilidade. Entenderam? Olha como é que isso fica claro nesse texto de Isaías, capítulo 10, versos 5 a 7. Alguém leia para nós. Isaías 10, 5 a 7. Acharam? Leiam. Ninguém achou até agora? Olha, preste atenção, Jetro. Está dizendo que o rei da Síria é o instrumento que Deus usou como vara de disciplina contra o povo da aliança. Deus está se servindo de uma causa secundária. Continue lendo. Olha, preste bem atenção. Como é que começou o primeiro verso, Jetro? Ai da Síria! Ai! Aí é uma palavra de condenação. Ué, mas como é que ai da Síria?
devia premiar a Síria. A Síria serviu a Deus, não é? Não, Deus está dizendo, ai de você, Síria. Ai de você. Você vai pagar pelo que você fez com o meu povo. Olha, estranho, né? Quer dizer, foi instrumento nas mãos de Deus, mas o último verso. A Síria foi instrumento nas mãos de Deus, mas ela mesma não pensa assim. Ela, quando maltratou Israel, ela não o fez para a glória de Deus. Ela não estava pensando em servir a Deus. As motivações eram outras. Assim como Judas, o Iscariotes, quando entregou Jesus, não estava fazendo para colaborar com o que Deus planejava. Entendeu? Ela assim não pensa. Como é que tá? Terminei. Pois é, ela não estava querendo servir a Deus, ela estava querendo era expandir o seu território, aumentar o seu domínio, não é? Então, a motivação dela era pecaminosa, embora fosse instrumento que Deus usou como causa secundária daqueles acontecimentos. Entendeu? Tá claro aí? Como é que é o modus operandi de Deus? É claro que a gente pode levantar um punhado de perguntas que a gente não consegue respostas, não é? Mas não há dúvidas que esse é o jeito de Deus agir na sua providência. Agora o parágrafo 3. Vimos o parágrafo 2. Agora o parágrafo 3. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Todavia, ele é livre para operar sem estes meios, sobre eles e contra eles, segundo o seu arbítrio. Preste atenção. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios, ok? Na providência de Deus, ele pode operar de maneira ordinária, mas ele pode operar também de maneira extraordinária. Ele opera usando meios, mas ele é livre para operar sem estes meios. Deus é livre para operar fora dos parâmetros ordinários, fora dos parâmetros normais. Na providência dele, ele opera ordinariamente usando meios. Nós vimos ainda há pouco que, segundo o Salmo 139, o meio que Deus usa para criar um novo ser humano, o primeiro casal ele criou de uma maneira diferente, não é? Adão e Eva. Mas desde então, o jeito ordinário, normal de Deus criar um ser humano é usando causas secundárias. O concurso de um homem e uma mulher. Não é assim que ele cria um ser humano hoje? Esse é o jeito normal, a providência ordinária, usando meios, causas secundárias. Mas isso não significa que Deus está preso a esse modo de operar. Ele escolheu operar assim. Mas ele pode trazer à existência um ser humano de uma maneira extraordinária? Ele já fez isso? Quando? Exatamente. Jesus Cristo é um ser humano como nós,
e que entrou na história de uma maneira extraordinária. Jesus Cristo não teve pai biológico, não é verdade? Foi uma gestação extraordinária, obra milagrosa do Espírito Santo. Então é isso que os nossos pais na fé estão dizendo. Você pode dividir a providência em providência ordinária e providência extraordinária. Deus opera ordinariamente, não é? Usando meios. Por exemplo, a gente tem a tendência de achar, o pessoal fala, você crê em cura divina? Já viu? Você crê em cura divina? Você crê que Deus cura? Normalmente as pessoas falam assim, pensando na providência extraordinária. Ora, a Bíblia diz que é Deus quem sara todas as nossas enfermidades. Não é assim que diz o Salmo 133? Mesmo quando Deus... 103. Obrigado, Carlos. 103. Mesmo quando Deus opera de maneira ordinária, Ele está operando a sua providência. Então, quando você lança a mão de recursos ordinários, orientação médica, remédios, cirurgia e etc., a cura vem de Deus. É a providência de Deus operando a seu favor, de maneira ordinária. Mas Ele pode também, se o quiser, operar de maneira extraordinária. Entendeu? Então a providência pode ser ordinária ou extraordinária. Lembra desse texto aí? Segundo o livro dos Reis 6:6. Para ganhar tempo, vou lembrar você. É aquela ocasião em que Deus fez lá com Eliseu um machado flutuar. Essa é uma providência extraordinária, não é? Porque é o que a gente chama de milagre. É quando Deus suspende a ordem natural das coisas, ou Ele age contra elas. O normal é que um machado seja atraído pela força da gravidade, não é verdade? É assim que Deus planejou, é assim que Deus organizou o universo. Ele estruturou de tal maneira a coisa que há uma força que puxa tudo para o centro da Terra. Então funciona assim. Mas ele é o legislador do universo, ele pode suspender a lei da gravidade, não pode? De repente, ele pode até agir contra a lei da gravidade e fazer um machado flutuar. Isso é que a gente chama aí de providência extraordinária, não é? É Deus agindo contra os meios que ele mesmo estabeleceu, segundo o seu arbítrio. Ele pode suspender a lei da gravidade, não é? Porque ele é o legislador. Há uma expressão latina para isso. Deus é ex lex, não é? Ou seja, ele não está sujeito a essas leis, não é? Ele está fora da lei nesse sentido. Daniel 3:27 deve ser aquela ocasião em que os jovens passeiam pelo fogo sem serem queimados. Ou então o Daniel, que passa a noite com leões famintos e os leões não lhe fazem mal. Tudo isso é providência extraordinária do Senhor. É o Senhor conduzindo a história, operando providencialmente para que tudo aquilo que ele previu e decretou aconteça conforme ele previu e decretou. Ou decretou e previu, né? Ele só prevê
porque ele mesmo decreta. Pois não, Carlos? Lá foi criação, né? Aqui eu estou falando da providência, do governo, mas foi Adão e Eva. Adão e Eva entraram na história de uma maneira extraordinária. Todos nós entramos na história pelo concurso de um pai e de uma mãe, né? Adão e Eva não tiveram, não é? Então eles entraram assim, de uma maneira extraordinária. E Jesus Cristo é o outro caso. E você já parou para pensar por que Jesus Cristo entrou de maneira extraordinária na história? Jesus Cristo é o recomeço de uma nova humanidade. Ele é chamado de o último Adão. Assim como Deus começou uma raça humana que decaiu e se estragou, assim como ele começou com Adão, ele começou uma nova humanidade com Cristo. É o segundo Adão. É o recomeço, não é? É a nova criação. Quem está em Cristo é nova criação, é parte dessa nova criação. Você não está mais em Adão, você não faz parte da velha criação. Você é parte da nova criação. A velha criação está com os dias contados. É só uma questão de tempo e está passando. A nova criação é que vai ficar no novos céus e na nova terra. Entendeu? Ele é o novo Adão, uma nova humanidade. Deus está recriando a humanidade. O pecado estragou de tal maneira a humanidade que não dá para remendar. Tem que matar e fazer de novo. É isso que Deus fez, não é? Tem que fazer de novo. Eis que faço novas todas as coisas. Muito bem, mas é isso mesmo, Carlos. E Mateus 1, 18, 20 é o caso de Jesus Cristo, não é? Quando o anjo aparece lá em sonho a José, que estava planejando divorciar-se de Maria. Não, divorciar não, ele ia fugir, não é? Ele não queria fazer uma denúncia, abrir um processo de divórcio, porque isso poderia, inclusive, desaguar na execução de Maria por adultério. Então ele estava pensando deixá-la secretamente. Esse é o termo que diz lá, não é? Então José estava pensando em fugir, ficar mal visto lá na vila, não é? Como aquele que engravidou a moça e fugiu, não é? Ele ia ficar com esse ônus. Mas aí, naquela noite, um anjo veio a ele e falou: José, não é nada disso que você está pensando. Maria é uma moça honrada. O que aconteceu com Maria foi uma providência extraordinária, não é? Ela está grávida por obra do Espírito Santo. Então está aí. Então, muito bem, irmãos. Parágrafo 2 e 3, para terminar. Parágrafo 1 mostra que Deus governa, mantém, sustenta tudo o que criou para que aquilo que ele decretou aconteça na história conforme ele decretou. Agora, parágrafos 2 e 3. Parágrafos 2 e 3 mostram como é que Deus faz isso. Como é que ele opera? Então, ele opera se dispondo de causas secundárias, respeitando a natureza dessas causas, que podem ser livres, necessárias e contingentes. Ele opera por meio de causas secundárias, mas ele não está preso a elas. Ele pode operar sem elas e até contra elas. Ele pode operar de maneira ordinária e pode operar de maneira extraordinária. Essa é a visão de mundo reformada. Irmãos, qual é a implicação prática disso? Que benefício estudar essas coisas traz para nós? Olha, irmãos, eu não tenho dúvida de que
se a sua mente, o seu coração estiver encharcado dessas verdades, isso vai ser extremamente útil para você. Termino aqui. Grande parte das ansiedades, das preocupações, dos medos, do desânimo que nós carregamos, decorre de pensar que as coisas estão fora de controle. Não é? Porque a gente não consegue controlar, tem tanta coisa que a gente não controla. A vida sai do nosso controle, tanta coisa que a gente não quer acontece. Aí, como a gente não consegue controlar, a gente acha que está descontrolado, se enche de ansiedade, de desânimo, de medo, não é? Gente, o remédio para isso é a doutrina da providência. Crer nessas coisas vai trazer paz, segurança, esperança para o seu coração. Por quê? Porque a doutrina da providência garante que nós vivemos em um mundo em que o Deus sábio, o Deus que ama você, está progressivamente executando o seu plano perfeito e pré-ordenado. Esse assunto que está tirando o seu sono, esse assunto que está angustiando você, isso é parte de uma história muito maior. Isso é parte do eterno decreto de Deus. Nada disso está acontecendo por acaso. Descanse nisso, irmão. O Deus que decretou e escreveu essa história é um Deus que ama você. Não duvide do amor dele, não. Hoje você pode não entender. Hoje você pode ficar ansioso. Mas creia que quando o projeto estiver concluído, aí você vai dizer, oh, que coisa linda Deus fez. Então descanse nele. A doutrina da providência traz consolo, segurança, alegria para o nosso coração. Ok? Esse é o mundo no qual nós vivemos. Ele não está descontrolado, não. Deus está no controle. Não é assim que a gente fala? A gente fala de maneira irrefletida, né? Deus no controle. Está mesmo. Deus está no controle e realizando uma coisa linda que a gente não pode ver ainda.